Oi, pessoas lindas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo devocional. E hoje, gente, eu vou começar uns vídeos de devocionais sobre uma palavra que o Senhor me entregou. Uma palavra muito poderosa, que a base é 1 Coríntios 4, onde Paulo vai falar sobre tesouros em vasos de barro. E o capítulo inteiro tem muitos ensinamentos profundos, mas o Senhor me destacou alguns deles e eu vou tratar de alguns deles nos vídeos a partir desse aqui. E o vídeo de hoje, eu ainda não sei o título do vídeo, mas nós vamos falar especificamente sobre tesouros em vasos improváveis. Então, antes de começar essa palavra, já vou pedir para vocês, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, de devocionais, estudos bíblicos, deixa o like, porque aí o YouTube ele vai entender que vocês gostam desse tipo de conteúdo e vai recomendar não só do meu canal, mas de outros canais para abençoar a sua vida. E vamos começar. Para dar início à palavra, vamos ler 1 Coríntios 4, versículo 7, que diz assim: Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que o poder extraordinário seja de Deus e não nosso. O primeiro ensinamento que o Senhor me trouxe é que Deus escolhe o que é fraco para revelar a sua glória. Eu fiz algumas anotações aqui. Deus me mostrou, através de coisas que aconteceram na minha vida também, testemunhos de outras pessoas, e da Bíblia também. Na Bíblia tem muitas histórias assim, onde Ele escolhe os improváveis, escolhe quem para o mundo parece loucura ser escolhido, quem parece insignificante, quem parece não ser adequado, e faz dele uma pessoa mais forte, uma pessoa certa para cumprir o propósito. O que ele falou comigo primeiro é que ele sempre vê o coração. Como a gente vê na história de Davi, né? Davi, ele foi um menino escolhido por Deus para ser rei. E pro seu pai e pros seus irmãos, ele era assim, só o caçula da família, alguém assim, não muito importante, tanto que o cargo que deram para ele é um cargo assim, um menos importante, que era de cuidar das ovelhas. Mas o Senhor, ele enxergava o coração, como diz lá em 1 Samuel, né? Deus diz, eu vejo o coração, não a aparência. E Deus mostrou que cada um de nós somos vasos de barro. Aqui no versículo de cima ele explica por que Deus, o que Deus colocou em nós, por que nós somos esses vasos de barro. No versículo 6 diz assim, porque Deus que disse, das trevas brilhará a luz, foi Ele mesmo quem brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Dentro de cada um de nós há um tesouro inestimável e específico em cada um de nós. Esse tesouro é a glória de Deus e o propósito único que Ele colocou em nossos corações. Pensando em vasos de barro. Os vasos de barro, eles são frágeis, eles quebram e racham muito fácil, mas que eles assim não têm muita força. E aos olhos humanos, esses vasos de barro seria o quê? Vou dar um exemplo meu. Eu sempre achei que eu fosse esse vaso de barro. Ou seja, eu não pensei assim, quando Deus me chamou pra construir um canal e falar, né, a palavra dele aqui pra ensinar, eu pensei, Deus, você tá doido, né? Porque eu não sei falar direito. O que eu tenho, assim, de bagagem, de conhecimento, não é muita coisa, assim. Eu nem sou tão importante assim. Que diferença que eu vou fazer nesse lugar? E com essa palavra, isso ficou mais esclarecido. Que quando o oleiro ele está modelando um vaso, ele deixa as suas impressões digitais dentro deste vaso. Ou seja, além de nós termos a assinatura de Deus dentro de nós, Ele colocou em nós a sua glória. Colocou dentro de nós o seu conhecimento através do Espírito Santo, que quando nós aceitamos Ele, o Espírito começa a habitar em nós. E esse Espírito, ele sonda todas as coisas, ele conhece todas as coisas. Então Deus, como diz lá o Salmo 139, ele conhece cada íntimo do nosso ser. E uma coisa que Deus me falou foi que, independente das suas falhas, eu já as conhecia antes mesmo de você conhecer elas. Ou seja, Deus já conhecia as suas falhas, já conhecia as suas dúvidas. Cada dúvida e cada tropeço que você vai dar e que você já deu no caminho, Deus já conhecia
cada uma dessas coisas. E mesmo assim, vendo você duvidar, vendo você se afastar, mesmo vendo você fracassar, ele continua te escolhendo. Ele te escolheu e continua te escolhendo para carregar esse tesouro inestimável dentro de você, porque ele acredita que é nessa fraqueza, é nessa sua falha, onde ele pode manifestar o poder dele. E a gente vê isso em 2 Coríntios 12. 2 Coríntios 12, versículo 9. Mas ele me disse: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de muita boa vontade, me gloriarei das minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Aqui Paulo está falando o que Deus disse para ele, que a minha graça te é suficiente. O que eu já te dei, essa minha graça, esse conhecimento, essa luz já é suficiente para você. Ele diz: pois meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, Deus escolheu você para usar você nesse lugar onde só tem dor, nesse lugar onde você às vezes tem traumas, nesse lugar onde você tem dificuldade, nesse lugar onde você se sente fraca, inadequada. É lá que Deus quer te usar. Porque ele sabe que esse contraste é o que vai... Esse contraste, sabe, de as pessoas olharem e falar assim: como assim uma pessoa como essa pode ser tão usada por Deus? Para as pessoas olharem e terem certeza de que só Deus poderia fazer algo assim na vida dela. Em 1 Coríntios 1, versículo 26, Paulo fala assim para os irmãos dele, o que vai esclarecer bastante pra gente esse assunto aqui. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. No versículo 27. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Versículo 28. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Deus, ele escolhe esses improváveis, esses vasos de barro, como nós, para que ninguém, nem as outras pessoas e nem nós mesmos, para nos vangloriar. Se Deus tivesse pegado uma parte sua onde você pensa: nossa, eu sou ótimo fazendo isso, e te usasse nessa área, ele sabe que ele ia te perder. Porque o orgulho é uma coisa tão horrível, ela é a coisa que mais corrompe o homem, que é o orgulho. Então, Deus, pensando em você, pensando para não perder você, ele disse: não, eu vou usar ela no lugar onde ela menos espera. Não só para surpreender ela, mas que ela continue me amando, para que ela continue nesse caminho, que ela não saia do propósito dela. Para que cada vez mais ela venha a reconhecer que o que acontece na vida dela não vem do próprio esforço, mas vem do meu poder. E cada vez que você vai reconhecendo isso, e com humildade diz: Senhor, nada disso veio do meu próprio esforço, mas veio de Ti, eu te agradeço, Deus. É mais um passo, um degrauzinho que você sobe no seu crescimento espiritual, com a sua relação com Deus. Cada vez mais você vai confiando mais nele, e ele começa a confiar coisas a você. Deus, ele quer te chamar para perto, primeiro, para poder te moldar, para poder te fazer enxergar o que você carrega dentro de você. Para que, uma vez que você enxergue o valor do que você carrega, você vai querer mostrar para as outras pessoas: olha só o que Deus tem feito na minha vida. E esse será o seu maior testemunho. Eu estava um dia na aula de educação financeira e a professora estava falando sobre importação e exportação. Ela estava falando que o Brasil, uma das coisas que causa um problema na economia é que o Brasil ele importa demais e exporta de menos. Ou seja, as pessoas dentro do nosso Brasil compram muita coisa da Shein, muita coisa da China, dos Estados Unidos, para poder revender aqui, mas não enxergam o valor do que já é nosso, entende? Nossos alimentos, a nossa madeira, não sei, coisas importantes aqui para o nosso Brasil, a gente não enxerga isso.
e não exporta, sabe? Tá desigual. E acaba exportando mais coisas que vem de fora. E isso causa problema não só na nossa economia, mas a nossa própria cultura, ela vai se perdendo. O nosso valor interno, ele vai diminuindo. E na hora que ela falou isso, o Espírito Santo falou comigo. Eu comecei a escrever que nem uma doida, assim, escondida. Ele disse assim, Júlia, é isso que acontece. Você acaba importando, consumindo tanta coisa de fora. Você tenta copiar jeitos, copiar voz, estética, os jeitos, a função de outros, que isso cega a sua visão do que eu tenho pra você. Você acaba enterrando um tesouro muito precioso pra ser cópia de outra pessoa. Quando a gente tenta copiar a função de outro, a gente acaba se quebrando. Porque Deus nos criou em uma forma específica. Deus nos moldou para uma função. Quando o oleiro ele está formando barro para poder formar um vaso, ele sabe exatamente para que vai servir aquele vaso. Ele sabe exatamente como que ele quer que fique esse vaso. E quando a gente tenta se encaixar em lugares ou em coisas que não foram feitos para nós, que nós não fomos criados para, a gente acaba se quebrando e se rachando. Exemplo, você foi criado para carregar um tesouro. Mas você queria muito carregar uma árvore. Você queria ser o vaso de uma árvore. Mas você não foi criado para carregar uma árvore ou uma planta, né? Árvore. Carregar uma planta. Você foi criado para carregar um tesouro. Outros vasos foram feitos para carregar azeite de unção. Outros foram feitos para poder carregar água. Não sei, perfume. Mas você foi feito para carregar um tesouro. E quando a gente tenta forçar uma coisa que a gente não é, um molde errado, sabe? A gente acaba se perdendo. Porque como as impressões digitais do oleiro ficam dentro de nós, também um propósito específico foi planejado para cada um de nós. Se Deus te chamou para uma área, mas essa área você pensa, já tem muita gente fazendo isso, eu não vou fazer nenhuma diferença naquela área. Você pode ter a mesma função no seu trabalho ou em alguma rede social que um monte de gente. Mas se Deus te chamou para lá é porque tem lugar reservado para você. É porque Ele quer te usar de uma maneira específica para alcançar pessoas específicas em lugares específicos. Ele quer usar o teu jeito, a tua história, o teu testemunho. Ah, Júlia, mas eu não tenho testemunho. Tem sim, todo mundo tem testemunho. Ah, mas eu nunca me desviei. Tá, o seu testemunho é que você permaneceu fiel. Ah, Júlia, mas eu não isso, eu não aquilo. Não, você tem. Encontre. Se você já encontrou o perdão de Deus, se você foi perdoado por Jesus, ou se você encontrou a graça dele, não, se Jesus, se você encontrou Jesus, se você conheceu o amor de Deus, sentiu fogo no seu coração por ele uma vez, você já tem um testemunho, você já tem uma história que tem muito poder para ser exportado. Então, conforme a gente vai se aprofundando na palavra de Deus, a gente vai vendo e começando a enxergar, porque a palavra de Deus, ela é luz. A própria palavra diz que a tua palavra é luz que ilumina o meu caminho. Quanto mais a gente vai lendo, mais os nossos olhos vão começar a se abrir ao tesouro que Deus colocou dentro de nós. Cada vez mais ele vai dizendo, olha, isso que eu coloquei em você é para ser usado para a minha glória. Eu quero que você use nesse lugar, nessa área, para que outras pessoas vejam sua história e não só se inspirem, mas sejam também transformadas. Não porque você conseguiu algo, mas é porque o meu poder está atuando na tua fraqueza. Quando essa luz começou a me fazer enxergar o tesouro que tinha colocado dentro de mim, ou seja, comecei a perceber que eu tenho essas habilidades, que o Senhor me deu esses dons. Eu não dei valor àquilo. Eu pensei, Deus, o que eu tenho, esse conhecimento que eu tenho, é tão pouco. Eu não reconhecia valor naquilo. E eu falava, Senhor, eu não posso fazer nada com isso é muito pouco. Um dia eu vi um vídeo de uma pregação de um pastor americano, que ele estava fazendo uma analogia muito legal para falar sobre valor de coisas. E onde nós devemos deixar as nossas coisas. Vamos lá, pensa comigo. Se eu estou com uma bola de futebol na minha mão, uma bola de futebol normalmente vai custar o quê? Não sei. Uma barata, assim, tipo, R$25, 30,
Não sei, tá bom o preço. Me corrijam aí, mas na minha mão vai custar isso. Esse preço aí, na faixa de R$ 30. Agora, se pegar essa mesma bola e colocar nas mãos do Cristiano Ronaldo, do Messi, do Neymar, quanto que vai custar essa bola? Vai custar muito mais. Não sei, milhares, milhões. Ele trouxe também outros objetos com mais essas analogias para nos ensinar que o que nas nossas mãos parece pouco, quando nós entregamos as mãos de Deus e nós nos deixamos ser usados por Deus, aquilo se multiplica e você começa a perceber o valor. Você começa a perceber não só o valor daquela coisa, mas você começa a perceber o seu valor. Porque quando você reconhece o valor do tesouro dentro, que a quem pertence o tesouro, o próprio vaso por fora, ele se torna muito mais valioso. O tesouro, ele muda o valor do vaso. O tesouro, ele muda o valor do vaso. O tesouro, ele muda o valor do vaso porque ele revela a quem ele pertence. Você pertence a Deus. Uma vez que você reconhecer isso, reconhecer que o tesouro dentro de você vem dele, e que você, quando você entrega nas mãos dele de novo para ser usado, soltando o controle, ele multiplica isso. A gente vê isso na história dos 5 pães e 2 peixinhos. Nas mãos do menino não era muita coisa. Dava talvez só para ele e a família dele. Não sei. Mas quando ele decidiu entregar o que ele tinha nas mãos de Jesus, Jesus fez multiplicar isso. E deu comida para mais de 5.000 pessoas. A gente vê isso também com os exemplos da funda de Davi. A funda de Davi, se você der uma funda na minha mão, eu não vou saber usar. Porque não vai ter valor na minha mão, porque eu não vou saber usar. Mas quando ela está nas mãos de quem sabe, está nas mãos de quem Deus escolheu, nas mãos de quem Deus treinou no secreto para ser usado, ela foi usada por Davi para derrotar um gigante. A gente vê também o cajado de Moisés. O cajado é um objeto assim, simples, né? De um pastor, que só é usado para poder controlar o rebanho das ovelhas, né? Mas foi esse mesmo cajado, esse simples cajado que Deus quis usar através, né, de Moisés para poder mostrar o poder dele, através dos milagres, das maravilhas que ele fez. Então, pessoas lindas, quando vocês começarem a pensar que vocês não são suficientes, que vocês não são capazes, que vocês são fracos demais, que o que eu tenho é muito pouco, que eu não tenho tanto conhecimento, leia a Bíblia e veja o tanto de histórias, incontáveis histórias que tem de pessoas, Gideão, Moisés, que duvidaram de si mesmas, mas que quando se deixaram ser usados por Deus, fizeram uma grande diferença. Que mostraram para outras pessoas o tamanho do poder e da graça de Deus, que multiplicaram o seu tesouro. Mais pra frente, em outros vídeos, eu vou falar sobre enterrar ou cultivar esse tesouro. E mais vários assuntos que o Senhor me falou neste capítulo maravilhoso. Vou terminar por aqui, gente. Se você chegou até aqui, quero te convidar a se inscrever no canal e ativar o sininho para que você receba mais devocionais e mais estudos bíblicos assim. E lembre-se que o que você tem é único e muito valioso. Independente de como você apareça hoje, independente do que as pessoas falam de você hoje, se Deus quer te usar, não se, mas eu sei que Deus vai te usar. Se deixe ser moldado e se deixe ser usado por Ele. Entregue tudo o que você tem nas mãos dele e você vai ver como que isso vai multiplicar. Se deixe ser improvável nas mãos de Deus, porque Ele faz o impossível. E não se esqueçam, pessoas lindas, em todos os lugares nós estamos em missão. Missão em levar a luz da palavra em qualquer lugar onde nós vamos. Se você, enquanto assistir esse vídeo, lembrou de alguém, ou agora está pensando em alguém que precisa ouvir essa palavra, compartilhe esse vídeo com ela. Tenho certeza que vai abençoar ela como abençoa a minha vida. Que Deus abençoe vocês, a família de vocês seja abençoada, que Deus te guarde. E um beijo.